Olá, pessoal. Gente, vamos conversar mais um pouquinho hoje com a doutora Ionara e sobre um assunto, né, uma pauta aí que está bem latente, bem na moda agora, que foi o que falou aí para o público dele, né, que está ficando cada vez maior, até por causa desse assunto, por causa dessa opinião que ele teve, daquele youtuber, do Felca. Muita gente conhece, quem não conhece, pelo menos dos nossos leitores, vai conhecer hoje um pouquinho, né? De repente vai procurar depois, uma dessas a gente põe até o link na matéria quando sair, ok? Doutora Ionara, tudo tranquilo com a doutora? Tudo bem. Certo. Gente, faltou eu falar, nós vamos falar da adultização infantil, certo? E a doutora vai passar aqui pra gente o que ela acha, qual a opinião dela, quais as consequências, o que ela já viu que possa estar acontecendo por isso, né, doutora? Isso. Ele trouxe um conteúdo muito importante, né? E que a gente quase não fala sobre isso, e nós acabamos achando que é tudo muito natural, porque, né, é algo que acontece e que é muito bom, mas não é. Então, primeiro a gente precisa entender o que é adultização, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é adultização infantil, que é o que é, né? Então, é que a criança, ela pula etapas, ela deixa de ser criança e vai ter comportamentos de adulto. Né? E aí nós temos vários tipos, não tem somente um, como a gente muitas vezes a gente acaba achando que é só a questão da sexualidade mais aflorada, né? De danças, né? De as crianças acabarem fazendo mais coisas onde elas se tornam mais sexualizadas, mais se expondo mais à questão do corpo nas mídias, na sociedade, em todos os lugares. Mas também a gente precisa entender que é tudo, né? Aonde, desde que quando uma criança ela assume dentro de casa afazeres também, né? Aonde não é próprio de criança, como tomar conta da casa, tá? Tomar conta, né, dos irmãos, uma criança de 6 anos, de 7 anos, 8 anos, tomar conta de tudo, fazer tudo, isso também é adultização. Né? Infantil, porque ela deixa de ser criança e ela vive um mundo de adulto, aonde ela pula etapas, e todas essas etapas puladas, elas vão ter consequências na vida dela. Então, como cuidar de casa, tá? Com outra coisa também, crianças que assumem papel dentro de casa como o suporte emocional dos pais, como muitos pais acabam contando tudo, todos os problemas, né, conjugais que tem, a vida afetiva, a vida sexual que tem, tudo para os filhos. Isso também não é algo que se deve fazer, porque criança, ele não tem que ser ele o suporte emocional da família, é os pais, é os adultos que precisam ser esse suporte emocional. E muitas vezes a gente vê isso também, né? Outra coisa é também as crianças hoje, como elas ficam muito na internet, né, muito com o celular, começa a ver coisas, né, cenas, ou mesmo na internet, ou mesmo em casa, de violência, tá? Cenas sexuais, ver, né, os adultos tendo relação sexual, né, ver cenas impróprias para a idade, mesmo na internet ou na TV, coisas que não deveriam estar vendo, aonde a criança não está preparada, né, ainda mentalmente, emocionalmente, para ver aquelas situações. E isso tudo é adultização. E às vezes a gente passa, né, por tudo isso e não acha que isso né? E acha que isso tá dentro do normal. Outra coisa também muitas vezes, mães que não tem esse suporte emocional para dar para os filhos, que acabam achando muito lindo, né, que a filha, né, ou mesmo o filho, mas principalmente a filha, se torne a imitação dela.
né? Usando as mesmas roupas, a mesma maquiagem, as mesmas coisas. E crianças pequenas, eu não estou falando de adolescentes, tá? Mas de crianças pequenas. Crianças pequenas, crianças precisam ser crianças. Eu não falo de quando a criança ela vai lá na maquiagem da mãe e ela se maquia toda lá e tudo borrado, tudo as coisas. Vira uma palhacinha, né? Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas agora, sair como uma miniatura de adulto, tá? Que a gente vê, né? Então, aquela miniatura de adulto, né? Tudo séria, né? Igual a mãe, com a bolsinha, né? Tudo. Vai no salão, quer fazer mechas no cabelo, quer fazer não sei o quê. Isso é criança. Tá? E festas de aniversário, né? No salão, aonde que isso seria na vida adulta, tá? Criança, ela precisa brincar, ela precisa se divertir, ela precisa ter momentos, né, com outras crianças, mas momentos infantis e não momentos de adulto. Né? E sim, que nem eu coloquei antes, ela precisa também ter responsabilidades dentro da casa, como saber que tem afazeres que todos dentro da casa precisam ajudar, como lavar louça, tá? Como juntar o cocô do cachorro, tá? Então, assim, simples, levar o cocô ou o cachorro para passear, né? Vamos dizer assim, arrumar sua cama, arrumar o seu quarto, são coisas que a criança vai estar participando conforme a idade dela, em relação aos afazeres da casa, em relação a toda a convivência familiar. Agora, limpar banheiro, fazer tudo, cuidar da casa, fazer comida, fazer tudo, isso não é o correto, porque a criança deixa de ser criança. E os pais não estão se dando conta, como também encher as crianças de atividades, porque eles precisam ser profissionais, eles precisam ser os melhores, a competitividade desde a infância, e as crianças, elas precisam ser felizes, elas precisam não ter tudo uma competição, e sim algo que seja divertido, que eles gostem de estudar, eles gostem de fazer uma atividade física, e não é pela competição, porque todas essas frustrações, elas levam ao sofrimento, a crises de ansiedade, a medo excessivo em relação ao julgamento dos outros, porque as crianças, elas não conseguem compreender o que está acontecendo, elas só conseguem entender de que elas estão, né, as pessoas estão falando delas, e elas não conseguem entender quais são essas emoções que estão por trás disso. Quando se acha tudo isso natural, né? De ser adulto precocemente é algo natural, acaba trazendo consequências. E a pessoa acha que é normal. Né? É a única forma que conseguiu ser vista, né? Expondo o próprio corpo, expondo, às vezes, determinadas situações ao público, ao ridículo, às vezes, né? E isso tudo vai trazer tantas consequências para a vida delas, mas porque aprendeu a ser dessa forma, e que o modelo que deveria ser o modelo de proteção, de cuidado, que é os pais, tá? Muitas vezes é onde que vende, né? É onde que expõe, é onde que acha tudo isso muito lindo, né? Muito maravilhoso, né? E os filhos estão fazendo dessa forma. E aí não vai ensinando as crianças a moral do que é certo, o que é errado, o que é ser criança, o que é ser adulto, né? Qual é a responsabilidade, o cuidado consigo mesmo, com o seu próprio corpo, o respeito pelo seu próprio corpo, porque não tem nem noção disso. Não tem a noção de que, na verdade, muitas vezes, nem quando adulto vão ter noção de que foram abandonados emocionalmente, né? E que teve uma família disfuncional, e que isso trouxe consequências para a vida imensa. E que muitas vezes, né, tem pessoas que vão conseguir entender, né, vão trabalhar isso, mas tem pessoas que vão só repetir e vão fazer isso com os filhos também, e aí a sociedade acaba ficando totalmente desestruturada, sem um amparo das figuras, né, que seriam as figuras de proteção, o pai e a mãe, e que nem eles não sabem direito o que eles estão fazendo. E acaba virando um ciclo mesmo, né, que vai se repetindo, né, de repente a mãe, o pai, os dois, enfim, um deles viveu isso e acaba repetindo, o filho vai viver e a próxima geração vai ser assim, e é assim que vai funcionando. Outra coisa assim que eu acho que
a gente falar, né, que é interessante, é que, e não me entendam mal, mas muita gente acaba pensando assim, não, tem que ver o que é legal, o que está dentro da lei, né? Tal a criança lá tem lá 11, 12 anos, porque é criança com essa idade É ainda, né? Não criança, chegou nem a ser é adolescente, criança, né? não sabe ainda tomar Ainda, decisões sozinha. exatamente, vai pela emoção, vai pelo que acha que é legal, o Isso. que viu os outros fazerem, né? Quem tem que tomar as escolhas, fazer as escolhas para os filhos com 10, 11 anos, é os pais, não é o filho. Quando a gente pensa que os pais, né, que têm filhos que são reizinhos, também é errado, tá? Porque eles precisam participar de tudo e precisam saber o que é certo, o que é errado. Por isso a questão do diálogo em família, tá? Só que a gente vê tantas famílias que não tem diálogo, né? Não tem conversa, não se fala sobre as emoções, não se fala o que está sentindo, não se fala sobre as coisas que acontecem, né? Mas não com preconceito, e sim, né? E falando, olha, por que isso é errado, né? O que está por trás disso, né? Então, assim, é conseguir conversar, mas as pessoas hoje não sabem conversar, né? Não sabem falar sobre o que sentem. O Felca, né? Inclusive, ele colocou isso, tá? Dessa questão de que a criança, ela não vê a questão como sexualidade, tá? Ela vê algo como ela gosta, né? Ela vê isso. Mas os adultos, eles enxergam, que ele colocou o exemplo da menina dançando lá, rebolando, né? E vamos dizer assim, tudo. E mesmo ela estando cansada, né? E eles mandavam ela ir, ela ganhava dinheiro com isso e tudo, com 12 anos, né? E aí, vamos dizer assim, o que ele colocou é de que essa criança, para ela não estava fazendo nada, ela estava tendo aplausos, né? Para ela, aquilo era algo assim que as pessoas estavam gostando do comportamento dela, divertido, porque ela era uma criança. Mas a visão dos adultos que estavam lá era de sexualidade, estava vendo perigo, né? com desejo. E aí, o que isso acaba acontecendo? Essa criança, ela acaba tendo, né, essa visão de que é dessa forma que vai ter os olhares, né? E aí cada vez vai tendo mais, porque precisa de mais olhares, né? Ela precisa ser desejada, ela precisa ser vista, ela precisa, né, de tudo isso. E aí, com o tempo, isso se torna normal, né? Normal vender o corpo, normal, né? Não ter respeito pelo seu corpo, tá? Então a aparência, ela precisa ter a aparência, eu estou dizendo, não a questão de roupas de marca, de coisas, nada disso. É uma roupa adequada para o ambiente, uma camiseta, uma calça, né? E pronto. Então, assim, isso para adulto. Imagina para uma criança. Tá? Mais então, ainda, né, doutor? Mais ainda. Por quê? Porque nós estamos num ambiente aonde, por que uma criança, ela precisa usar roupa curta? Tá? Isso são modelos sociais, porque muitas vezes outros que ela está vendo, aí nós precisamos entender o que ela está assistindo, né? Qual é a mídia, quais são, né, as coisas que ela está buscando, qual é o meio ambiente familiar que ela tem, tudo isso vai influenciar os gostos que ela tem, né? E também a forma de ela, né, se colocar no mundo, tanto menino como menina. E isso tem a ver com muitas coisas. No transtorno bipolar, na infância mesmo, né, muitas vezes essa adultização, ela pode já ocorrer de crianças muito sexualizadas. E isso já é um indicativo de que pode ser uma bipolaridade infantil, tá? Então, às vezes, tem doença por trás disso e não algo natural. Criança precisa ser criança, tem que se vestir como criança, ela precisa se vestir com coisas adequadas. Criança, ela precisa usar roupas onde ela pode brincar, onde ela pode fazer coisas, onde ela pode, né, se divertir. Sem se preocupar que vai aparecer aqui. Isso, né? E nem se preocupando a questão de aparecer, né, de mostrar o seu corpo. Porque vamos pensar, né, eu vou usar roupas, né? Vamos dizer assim, uma criança ou mesmo uma adolescente para mostrar, tá? Para que a gente fique bonita. Agora, se a minha visão, né, de ser bonita é uma forma vulgar de ser, né? Tanto o homem
como mulher, porque tem homem vulgar também, Claro, claro. né? Vamos dizer assim, que é uma forma vulgar, são os modelos que eu estou vivendo, que eu estou vendo. E isso tudo é que precisa ser revisto, né? A sexualidade infantil, ela não é correta, né? Quando nós colocamos para as nossas crianças aquela brincadeira, né, que quase a gente escuta muito, tá? Fala assim, você já tá namorando, né? Ah, você tem namoradinha, hein, né? Para uma criança de 6 anos, para uma criança de 4 anos, né? Falando essas coisas, tá? Isso está errado, porque criança não namora. Criança não vive essas coisas. Criança é criança, né? Criança tem amiguinho, né? Tem amiguinho, né? Então, assim, a criança, ela tem amigo, ela tem amiga, né? Então, assim, ela vai brincar e nada dessa questão da sexualidade, né? Quando se tem essa visão da sexualidade, aí já tem outras coisas, né? Então, assim, a gente precisa avaliar de que algo está errado, mas é a visão dos pais que precisa ser mudada, né? Da sociedade em si e não das crianças, porque as crianças, elas são o reflexo dos adultos. A criança não sabe o que ela está fazendo. Não né? sabe, Ela não vai sabe, fazer o que aprendeu em casa, o que a mãe deixa, né? O que acha o que acha bonito, bonito. né? E se tiver já, como a doutora disse, né, de repente lá uma bipolaridade, né, que vai potencializar isso e a mãe e o pai ainda incentivar um monte, complica o meio de campo, né, doutora? Complica. E ainda mais como, né? A gente vê essas crianças que já começam a ser produtos, né? No sentido, assim, de vender coisas, né? Através daquilo que elas postam, que elas precisam sempre estar sorrindo, sempre estar bonitas, né? Mesmo que não de uma forma através da sexualidade, mas através do consumismo mesmo, isso também é adultização. E essas crianças, a gente vai ver, né, elas vão se tornar adultos, muitas vezes com muita ansiedade, né, com depressão, né, com muitos problemas emocionais, né, com estafa mental, muitas vezes. Por quê? Porque já viveu tudo isso, uma vida adulta, na época que era para ser criança, e que é a melhor fase da vida, e que pulou, e que não viveu tudo isso, né? Antigamente, nós já aprendíamos isso muito cedo, né? Então, e se achava normal. Hoje tem a mídia, hoje tem as coisas que vão colocando o que é certo e o que é errado. E não é porque nós perdemos a nossa infância muitas vezes trabalhando, né? Porque nós tivemos que trabalhar cedo, porque nós tivemos que fazer as coisas cedo, que a gente precisa que os nossos filhos façam isso. Mas, como eu disse, não é para que ele fique um folgado, né? Dentro de casa, não é para ele ser o reizinho dentro de casa, mas que sim, tenha a presença afetiva, né? Que você saiba falar o que é certo e o que é errado, que ele participe, que ele entenda todos os deveres dentro da família, que cada um saiba, porque não adianta exigir só os deveres do filho, né? Se os pais mesmo não têm os deveres deles Não faz a parte dele, né? Então, assim, tudo isso é algo que faz parte da família e que precisa ser mudado. Gente, tá dado o recado então, né? Temos que observar essa questão do exemplo, né, doutora? De como a gente está fazendo, né, com os nossos filhos. Principalmente nessa primeira, segunda idade, não sei se tem esse nome, né? Até lá 10, 12, 13, 14, enfim, tem que se observar mais. Doutora, muito obrigado mais uma vez, certo? Acho que vou colocar o link lá do Felca, para o pessoal vai ficar curioso. Isso, eu acho que sim. Falou, né? Eu acho que sim, porque é bem interessante. Assim, é um vídeo um pouco longo ali, mas ele traz muita coisa, assim, bastante coisa chocante, né? Bastante coisas chocantes, assim, mas eu acho que tem que divulgar mesmo, porque as coisas precisam ser mudadas, né? Porque isso é o reflexo depois do adulto, né? Porque isso vai causando traumas na infância e depois esses traumas vão se levando para a vida adulta. Então, assim, por isso que a gente escolheu esse tema, exatamente porque é algo interessante e que precisa a sociedade mudar. Assistam então, a gente vai colocar o link. E, gente, para quem perdeu, para quem não assistiu, na semana passada, a doutora falou sobre a depressão infantil. Muito importante, tá? Tem muita coisa que a gente deixa passar, de repente não percebe, né? Assistam também, que também é importante, está relacionado. Ok?
Doutora, muito obrigado pela presença mais uma vez. E Obrigada a até você. a semana que vem. Até semana que vem.